Olá! Nesta aula nós vamos aprender a analisar um PPP, um projeto político-pedagógico de uma escola municipal no interior do Rio Grande do Sul. Eu tive acesso ao PPP da escola e é um PPP que foi construído com todo um processo coletivo de trabalho, reflexão, leitura, onde desde o PPP anterior houve todo esse estudo, essa mobilização de toda a comunidade escolar, e após alguns anos ele foi novamente estudado, analisado e se construiu o PPP atual. E é este PPP que nós vamos analisar. Ele tem na sua capa, o nome, o período, é importante que aparece o período onde ele diz quanto tempo ele vai ser a referência dessa escola. Então, no caso aqui, ele é o período de 2013 e 2016. Então, no ano seguinte, eles terão que novamente sentar, analisar, ver o que mudou, o que não mudou, e com isso ir atualizando o seu projeto. Então, aqui tem alguns dados da escola, apresentação da escola, então o projeto político-pedagógico e o nome do prefeito, da secretária de educação e da diretora. Logo em seguida, a gente tem o sumário. O sumário traz toda a normativa, toda a sequência desse projeto. É a maneira de se encontrar facilmente, alguns dados que precisa, sem precisar procurar em cima de todo o projeto. Logo na sequência tem os dados de identificação, que trazem algumas referências importantes da escola. O nome, o endereço, alguns documentos legais que constituíram a escola e que são importantes. Também traz equipe diretiva e pedagógica, o período de execução do projeto. Logo na sequência, os quadros demonstrativos. Estes quadros seriam os recursos humanos, técnico, administrativo e pedagógico da escola. Então, ali traz o nome de toda a equipe diretiva, secretário, todos os professores que trabalham na escola, todos os funcionários, quem compõe a CPM, o Círculo de Pais e Mestres, o Conselho Fiscal, todos os grupos atendidos pela escola em questão de alunos, as turmas, a clientela. E neste caso também tem a EJA, Então, além do ensino fundamental completo, a educação infantil, também tem a EJA. Então, tudo isso tem que constar no projeto político-pedagógico, porque ele dá um panorama da escola, de como essa escola se constitui. Logo na sequência, também traz alguns dados sobre os pais e as famílias daquele contexto escolar, fazendo com que aquela pessoa que ainda não conhece a escola possa se situar, conhecer um pouco mais sobre aquele ambiente, ver qual é o tipo de família que a frequenta. Na sequência, a gente vê os dados históricos da escola. Aqui é importante a gente saber e colocar um pouco do processo de como a escola se constituiu ao longo desses anos. Essa escola tem em torno de 20 anos, então aqui traz toda a história dela, de quem foram os primeiros professores, como ela surgiu, o porquê desse nome. Então é muito interessante, sempre conhecer um pouco mais do que aquilo que a gente vê hoje, Porque aquilo que está hoje ali teve um processo, teve um passado, teve algo que trouxe o que a escola é hoje. Essa escola aqui também colocou no seu projeto a sua filosofia, que é importante, E a partir dali algumas partes importantes do PPP que são marca registrada de um projeto político-pedagógico. Se não temos isso, não se caracteriza como um PPP, que seria o marco referencial. O marco referencial, então, ele é dividido em 3 partes. O marco situacional, onde coloca um pouco como é a escola, algumas questões mais atuais, que demonstram o perfil da escola naquele momento. O marco doutrinal, que a gente seria qual é aquilo que a escola acredita, pedagogicamente falando, aquilo que a escola
tem como alicerce para o seu trabalho ser bem executado. E o marco operativo, então aquelas ações para concretizar aquilo que se tem como alicerce, como uma verdade para aquela escola trabalhar pedagogicamente bem. Então essas três partes constituem o marco referencial e é o ponto central de um projeto político-pedagógico. É ele que norteia todo o projeto da escola, todo o trabalho da escola, a sua prática, as suas ideologias, aquilo que a escola acredita. Logo em seguida, então, o diagnóstico, que traz exatamente como está a escola no momento atual, em relação à sua clientela, em relação ao seu entorno como comunidade, em relação aos seus profissionais e sua formação. Então traz um panorama muito importante para saber de que escola estamos falando. Essa escola aqui em particular também trouxe algumas coisas para acrescentar nesse projeto, que são suas concepções em relação a vários itens. É aquilo que a escola acredita em relação à educação, em relação ao ensino, em relação à aprendizagem, ao que é ser professor, o que é um aluno, o que eles acreditam como sucesso escolar, como avaliação. Então essa escola achou importante colocar esses itens e dizer como ela pensa sobre isso e o que ela faz para que isso seja alcançado. Então é mais uma ideia que a gente pode ter daquela escola e conhecê-la melhor. Isso é importante também. O projeto político-pedagógico, muitas vezes ele é solicitado por pais ou professores que iniciam o seu trabalho naquela instituição, para conhecer qual é a expectativa dessa instituição em relação a mim como profissional e em relação aos meus filhos, no caso de famílias que procuram a escola, para saber de que maneira eles vão conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Então, é um documento importante, que não basta estar apenas no papel, mas sim isso ser executado na prática. E para essa prática acontecer como está aqui no documento, é preciso uma constante releitura, uma constante reflexão, um ir e vir para ver se aquilo que a gente está fazendo na nossa prática de escola realmente é aquilo que a gente acredita e que a gente colocou no papel quando sentou e pensou sobre isso. Sabe-se que muitas mudanças acontecem, mas essas mudanças vão sendo atualizadas e é por isso que o projeto político-pedagógico tem que ter uma avaliação constante, tem que ter essa atualização. Ele não é um documento para uma vida inteira, né? Então é importante tudo isso. E depois a escola colocou alguns princípios que ela tem, né? Colocou a sua programação, que faz parte do projeto. É uma programação onde fala de todas as áreas da escola, desde a parte administrativa, pedagógica, estrutural. Então aqui faz uma previsão de tudo aquilo que se quer fazer, se alcançar, se conquistar para aquela escola ficar cada vez melhor em todos os seus aspectos. Então se faz uma previsão e com isso se busca sempre alcançar que aquilo seja feito. Então é importante também ter um olhar especial sobre esta parte, né? Então a programação ela faz com que a escola não fique parada onde ela está, mas que ela sempre esteja progredindo, sempre ampliando sua visão e melhorando constantemente. E encerra então com alguns itens que considero importantes e relevantes aparecerem no projeto político-pedagógico. E importante também colocar a bibliografia, as referências que foram utilizadas por aquele grupo, por aquela comunidade escolar, para produzir o documento. E é este documento que é referência na escola. Este documento tem que estar acessível a todos. E nesta escola em particular, este é o documento final, onde ele tem mais páginas, ele está completo, mas a escola optou que ao final da elaboração dele, ao final de toda a discussão e construção, se fez um mini PPP. O que é esse mini projeto político-pedagógico? Ele traz os elementos essenciais, mais importantes, de maneira resumida. E cada profissional da escola tem o seu. Cada espaço administrativo e pedagógico da escola tem o seu também. Então este projeto ele está acessível a todos. Basta ter o interesse em procurar, em solicitar e ler, analisar, refletir e trazer futuras colaborações. Então é isso. Analise o PPP da sua escola.